João capítulo 8, do verso 48 ao verso 59, diz assim: Responderam, pois, os judeus e lhe disseram: Porventura não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? Replicou Jesus: Eu não tenho demônio, pelo contrário, honro a meu Pai, e vós me desonrais. Eu não procuro a minha própria glória, há quem a busque e julgue. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Disseram-lhe os judeus: Agora estamos certos de que tens demônio. Abraão morreu, também os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente. És maior do que Abraão, nosso pai, que morreu. Também os profetas morreram. Quem, pois, te fazes ser? Respondeu Jesus: Se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é o vosso Deus. Entretanto, vós não tendes conhecido. Eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu-o e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: Ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus: em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Vamos orar. Amado Senhor, Pai bendito, Deus Todo-Poderoso, em nome de quem nos reunimos nesta noite, a fim de exaltar a majestade, Pai do nosso Salvador e Redentor Jesus Cristo, Deus bendito, por meio de quem nos achegamos a Ti, nós exaltamos o Senhor. Nós rogamos que o Senhor venha, neste momento de culto, falar ao nosso coração por meio da Tua palavra, que neste momento será pregada, que o Senhor dê a minha fidelidade, a fim de edificar a vida, ó Deus, dos meus irmãos. Que o Senhor, de fato, seja glorificado e exaltado nesta noite. Que a Tua palavra viva e eficaz fale profundamente ao nosso coração, santifique a nossa vida, preparando-nos para mais uma semana na Tua presença, dando testemunho da Tua majestade. Damos graças ao Senhor, na certeza de que o Senhor falará conosco. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, Jesus não é um homem qualquer. E por conta dessa preciosa verdade, rejeitar a Jesus Cristo é algo terrível. Mas é exatamente isso que os judeus estão fazendo aqui no capítulo 8 do Evangelho conforme João. Entretanto, eles não fizeram apenas isso, eles não estão apenas rejeitando o Senhor Jesus Cristo. Lembre-se aí que em seu discurso, nos versos anteriores ao texto que eu li nessa noite, Jesus deixou claro que aqueles homens que ali estavam ouvindo o seu discurso, que tanto se orgulhavam de ser descendência de Abraão, não eram verdadeiramente filhos de Abraão. Jesus deixou isso bem claro ao mostrar que os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que imitam as obras de Abraão, são aqueles que têm a Deus como Pai, são aqueles que dão ouvidos à palavra de Deus. Foi isso que você viu na semana passada, nos versos anteriores. Então, diante disso, além de rejeitar a Cristo, estes homens agora ofendem ao Senhor Jesus Cristo, blasfemando contra Ele.
Dê uma olhada no verso de número 48. Responderam, pois, os judeus e lhe disseram. Os judeus estão dando resposta àquilo que Jesus havia lhes dito, lhes falado. Veja no versículo 46, Jesus havia dito assim: quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? E ele mesmo dá a resposta dizendo: quem é de Deus, ouve as palavras de Deus, por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. É exatamente a isso que os judeus vão dar uma resposta no verso 48, e a resposta é a seguinte: porventura não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? Diante da dura palavra do Senhor Jesus Cristo, estes homens acusam o Senhor Jesus Cristo de ser um endemoniado e o comparam aos samaritanos. Lembre-se que os judeus enxergavam os samaritanos como uma raça inferior. Eles não eram dignos de estar no mesmo local que os judeus. É como se estes homens estivessem dizendo assim: olha, além de endemoniado, você não é como um judeu genuíno. Você não honra o ser judeu. E Jesus então, mais uma vez, vai respondê-los. Em sua resposta, ele deixa claro que ele não somente é um judeu genuíno, mas que também ele era maior do que aquele que os judeus chamavam de pai, sem imitar as suas obras. O texto vai mostrar a superioridade de Jesus diante de Abraão, porque a pergunta dos judeus é exatamente a que está aí no verso 53, dê uma olhada. És maior do que Abraão, o nosso pai, que morreu? Todo o texto que foi lido tem a ver com esta pergunta feita pelos judeus: por um acaso você é maior do que Abraão? E no texto você verá por que é que Jesus é maior do que Abraão. E a primeira questão colocada pelo texto, e que mostra que Jesus é maior do que Abraão, é que Jesus é aquele que concede vida eterna. Veja, estes homens acusam Jesus: você é um endemoniado, você tem demônio. E Jesus então dá uma resposta bastante direta a estes homens. Veja o verso 49, replicou Jesus: eu não tenho demônio, pelo contrário, honro a meu Pai, vós me desonrais. Jesus já havia dito no verso de número 46, dê uma olhada aí, que ninguém conseguia provar que ele falava mentiras a respeito de si mesmo. Lembre que os judeus estão o tempo todo dizendo assim: você que vive dando testemunho acerca de você mesmo, o seu testemunho é falso, o seu testemunho é mentiroso. Jesus então diz: prove que eu estou mentindo. Qual de vocês me convence de pecado? Então ele diz: olha, ninguém pode me convencer de pecado. E isso prova o seu argumento de que ele honrava o seu pai, argumento que ele fala agora aí no verso de número 49. Muito diferente de ter um demônio. Eu vivo para a glória do meu pai, eu honro o meu pai em tudo aquilo que eu faço. E é interessante porque os judeus, ao chamar Jesus de endemoniado, estavam eles mesmos desonrando o pai que havia enviado o seu filho. Entretanto, é curioso pensar que Jesus não gasta muito tempo querendo se defender aqui. O que Jesus está fazendo o tempo todo é estar empenhado em honrar a seu pai. É interessante, né? Quando nós somos ofendidos, nós queremos logo procurar limpar a nossa reputação.
mostrar que as coisas não são do jeito que as pessoas estão dizendo ao nosso respeito, e deixamos o Senhor em segundo plano. Jesus está sendo diretamente ofendido, mas ele não gasta tempo aqui tentando falar a respeito dele. Ele está dizendo: o meu compromisso aqui é com a honra ao meu Pai, e enquanto ele honra o Pai, algo acontece. Veja o verso 50. Eu não procuro a minha própria glória, há quem a busque e julgue. O que ele está dizendo é: eu não preciso gastar tempo me defendendo, eu vivo para a glória do Pai, o Pai me honra. O Pai busca também a minha honra e a minha glória. E então, dito isso, ele faz uma afirmação bastante categórica no verso de número 51. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. O que Jesus então está mostrando ou dizendo a estes homens é que todo aquele que dá ouvidos à voz, coisa que os judeus não podiam fazer, pois eram incapazes de ouvir a voz do Senhor, todo aquele que crê na palavra de Jesus, em vez de desonrar o Senhor Jesus Cristo, recebe a bênção da vida eterna, não verá a morte eternamente. Jesus é maior do que Abraão, porque ele concede vida eterna a todo aquele que se rende a ele. Se você está aqui nessa noite, e você é um servo do Senhor Jesus Cristo, se você se reúne dominicalmente para honrar e adorar o Senhor, foi porque ele concedeu vida eterna a você. Foi porque ele tirou você do estado de morte e deu uma nova vida, uma vida abundante, onde agora, junto com os irmãos, você se dedica a exaltar a majestade desse Deus. Mas para que você tenha vida eterna, você precisa reconhecer a gloriosa obra do Senhor Jesus Cristo. Você precisa se submeter a Ele, às palavras dEle. Não há outro modo de o homem ser livrado da ira vindoura, senão pelo bendito Filho de Deus. É por meio da honra a Deus e por meio da obediência. Nós vimos hoje pela manhã, Deus salva um povo, e o objetivo de Deus para tirar o povo do Egito era exatamente deixar o povo prestar culto a Ele. Foi isso que o tempo todo Moisés falou diante de Faraó: deixa o povo ir a fim de prestar culto, deixa o povo ir a fim de prestar culto. O povo é salvo para prestar culto a Deus, mas não só isso. Nós nos reunimos para prestar culto a Deus, nós saímos destas portas para viver na nossa semana uma vida de obediência a Deus, olhando para os seus mandamentos. São esses que têm a vida eterna. Pessoas que foram restauradas pelo Senhor, que tiveram o seu coração transformado para darem ouvidos à voz do Senhor Jesus Cristo e colocar em prática, honrando o seu santo nome. E do mesmo modo então que Jesus está dizendo aqui que busca a glória do Pai, aqueles que recebem a vida eterna precisam fazer isso, precisam demonstrar que estão vivos por uma vida de obediência que busca a glória do Redentor. Crentes, meus irmãos, não buscam a própria glória. Crentes vivem em humildade. Crentes não pensam de si mesmo ou de si mesmos além do que convém, ou mais do que convém. Eu já disse aqui mais de uma vez que eu gosto muito de uma citação de Calvino, quando ele está tratando da questão da humildade, dizendo que quando você efetua alguma coisa como servo de Deus, você não faz isso buscando glória para você mesmo. Você precisa viver para a glória de Deus, mas quando você olha para o seu irmão e percebe o seu irmão fazendo coisas dignas de ser honradas, você precisa honrar o seu irmão. E isso faz com que Deus receba a glória,
porque foi ele que capacitou também o seu irmão. Você está reconhecendo isso. E quando você mesmo efetua, você não chama a glória para si, você dá toda a glória ao Senhor Deus. É assim que crentes vivem. Jesus não buscava a sua glória, mas a glória do seu Pai. A sua vida precisa honrar a Deus. Você precisa fazer todas as coisas, quer sejam as mais simples, como comer e beber, como ensina Paulo, a fim de que Deus seja glorificado, a fim de que o Pai do Senhor Jesus Cristo receba a glória. E ao fazer aquilo que o Senhor ordena, você deve fugir de fazer como os fariseus. Os fariseus faziam, e faziam coisas boas, coisas certas, coisas ordenadas, mas faziam para ser vistos dos homens. Você não. Você faz todas as coisas para que o Senhor Deus seja visto em sua vida. E o Pai, como diz Jesus aos seus discípulos no Sermão do Monte, que vê em secreto, te recompensará. Jesus está mostrando aqui a estes homens que, por maior que fosse Abraão, Abraão não era capaz de conceder vida eterna. Ele sequer pôde salvar a si mesmo. Curiosamente, quando Paulo está confrontando o legalismo dos judeus, que achava que podiam ser salvos pela lei, ele evoca exatamente a história de Abraão. O que vocês pensam, diz Paulo lá aos Romanos, que alcançou o nosso pai Abraão? Se ele foi salvo pelas obras, ele tem do que se gloriar, não diante de Deus, mas o que diz a Escritura. E então Paulo cita o texto que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Salvo pela graça, mediante a fé, Abraão foi salvo pelo Senhor Jesus Cristo. Foi o Senhor Jesus Cristo quem concedeu a ele a vida eterna, e era o Senhor Jesus Cristo que podia conceder vida eterna àqueles que estavam ali ouvindo a sua mensagem, mas estavam rejeitando. Nenhum homem consegue ter vida à parte do Senhor Jesus Cristo. Jesus é maior do que Abraão, ele dá a vida eterna, e fica claro que Jesus reivindica ser maior do que o patriarca, pelo fato de ele livrar todo aquele que nele crê da morte eterna. E é por isso que os judeus estão aqui irritados, e repetem ainda mais enfaticamente o insulto que eles já haviam feito no verso 48. Leia de novo comigo, verso 48. Porventura não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? E então, como resposta a isso, Jesus diz: olha, eu sou aquele que concede a vida eterna. Como é que estes homens reagem? Veja o verso 52. Disseram-lhe os judeus: agora estamos certos de que tens demônio. Abraão morreu, também os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente. És maior que Abraão, nosso pai, que morreu. Também os profetas morreram. Que pois te fazes ser? Eles estão irados com a fala de Jesus. Eu livro da morte eterna, eu concedo vida eterna. Que conversa é essa? Você é um endemoniado mesmo, porque Abraão morreu, os profetas morreram. Quem você pensa que é para falar desta forma? Os judeus estão querendo provar aqui que eles estão certos a respeito de Jesus, em suas ofensas contra Jesus, apontando um fato que todos conheciam. Abraão foi um homem importante, mas de fato ele estava sepultado. Ele foi sepultado lá em Macpela. Eles conheciam muito bem o local da sepultura, e não somente ele, cada um dos profetas do Antigo Testamento morreu e foram sepultados. Quem esse homem pensa que é?
Como é que ele pode falar uma coisa assim? E a pergunta destes homens lembra perguntas que foram feitas anteriormente aqui mesmo no Evangelho de João. Você lembra da samaritana? Quando Jesus fala da água da vida, por acaso você é maior do que Jacó? Jacó nos deu esse poço. Ou os judeus que estavam sendo confrontados por Jesus a respeito do pão do céu: olha, nós comemos do pão lá no deserto, que obras você faz? O que está por trás dessa insinuação é: você está achando que você é maior do que Moisés? E naquele momento Jesus vai dizer: o verdadeiro pão do céu quem dá é o meu Pai. E então cada um dos personagens sublimes do Antigo Testamento vão sendo colocados de lado e vão sendo rebaixados diante da majestade do Senhor Jesus Cristo. Por um acaso você é maior do que Abraão, o nosso pai? Meus irmãos, Jesus é o Deus que concede vida eterna. Ele não é maior somente que Abraão, ele é maior do que Moisés, ele é maior do que Jacó, ele é maior do que qualquer homem que já pisou na face dessa terra, e maior do que qualquer homem que um dia venha a pisar. Talvez vocês tenham visto aí as notícias dessa semana. Essa semana foi noticiado que o maior de todos os jogadores de futebol está bastante enfermo. Pelé já não responde mais à quimioterapia, ele está em cuidados paliativos. Humanamente falando, não há outro caminho, ele vai experimentar o caminho que todo homem experimentará: a morte. Mas foi ele que, anos atrás, disse ser mais conhecido que Jesus Cristo. Agora, recentemente, ele tentou explicar um pouquinho o que ele quis dizer a respeito disso, como católico que é, mas o remendo não ficou muito bom não. E de fato, ele é um homem bastante conhecido. Mas o fato dele ser bastante conhecido, e talvez conhecido em lugares que o nome de Jesus ainda não foi mencionado, não o torna maior que Cristo. Nós sabemos disso. Ele tem consciência disso. Não existe um homem sequer maior e mais glorioso que Cristo, o Deus que concede vida eterna. Daí ele ser maior do que Abraão. Apesar de fisicamente mortos, Abraão e os profetas estavam vivos. Jesus mais à frente vai falar exatamente nesses termos: todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Aqui ele está falando que livra da morte eterna. Mais à frente ele vai dizer que todo aquele que vive e que nele crê não morrerá eternamente. Aqueles judeus estavam corretos ao apontar que Abraão estava lá na sepultura, mas Jesus está falando de algo além. Jesus está falando da vida eterna. E aqueles que foram salvos pelo Senhor Jesus Cristo, um dia, ao ouvir o som da voz do seu Salvador, ressuscitarão e viverão para sempre na gloriosa presença do Rei que lhes deu a vida eterna. Por causa do Senhor Jesus Cristo, por ser Ele maior do que Abraão, você, ainda que morra fisicamente, não morrerá eternamente. E somente alguém maior do que Abraão pode garantir vida eterna. O texto vai falar mais. Jesus é maior do que Abraão, pois ele era a esperança do próprio Abraão. É isso que ele vai mostrar aqui no texto. Os judeus fazem aí uma pergunta no finalzinho do verso 53. Quem, pois, te fazes ser? Eles estão insinuando aqui novamente que Jesus está procurando a sua própria glória, que Jesus
está pensando de si além do que convém. Quem você acha que você é? Então Jesus responde no verso 54, respondeu Jesus: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é o vosso Deus. E Jesus então vem mostrando aquilo que estava acontecendo no decorrer dos dias e dos anos do seu ministério. O Pai estava glorificando o Filho. Você vê isso nos milagres efetuados por Jesus Cristo. Você vê isso na quantidade de vinho naquele casamento. Você vê isso naquele homem curado no poço. Você vê isso na voz que vem do céu por ocasião do batismo, dizendo: este é o meu filho em quem eu tenho prazer. Tudo isso declarava enfaticamente que o Pai havia capacitado o Filho para a sua obra, que o Pai o estava glorificando. A despeito disso, estes homens não estão reconhecendo o Messias. Estes homens estão menosprezando o Salvador, e a razão para tudo isso é apresentada aí no verso 55. Veja: entretanto, vós não o tendes conhecido, eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso, mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Aqueles homens não recebiam a Jesus pelo fato de não conhecerem o Pai, apesar de estar o tempo todo afirmando que eles tinham por Pai a Deus, o que já foi desmentido por Jesus, dizendo: vocês são filhos do diabo, o pai de vocês é o diabo, vocês estão imitando as obras do diabo, vocês estão querendo me matar, vocês estão dando crédito à mentira, vocês não são de Deus. Quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Então não adiantava afirmar que tinham a Deus como pai, que tinham a Abraão como pai, porque as suas obras apontavam exatamente para o contrário disso. Como é afirmado, por exemplo, no verso 42, replicou Jesus: se Deus de fato fosse o vosso Pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus, e aqui estou, não vim de mim mesmo, Ele me enviou. Verso 43, qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? Sois incapazes de ouvir a minha palavra. Verso 47, quem é de Deus, ouve as palavras de Deus, por isso não me dais ouvidos, não sois de Deus. Jesus não poderia ser mais claro aqui. Ele está o tempo todo reafirmando a mesma verdade: se vocês fossem de Deus, vocês se dobrariam diante de mim, vocês me reconheceriam como o Messias prometido. E então Jesus faz um contraste entre a atitude destes homens e a dele própria, mostrando que o próprio Cristo não era como eles. E o que demonstrava isso eram as obras dele. As obras de Jesus Cristo mostravam que ele era verdadeiro, mostravam que ele falava a verdade. Os judeus eram mentirosos. As obras de Jesus mostravam que ele guardava a palavra. Os judeus estavam rejeitando, os judeus estavam tentando assassinar, quebrando assim o mandamento. E então Jesus reafirma aqui ser maior do que Abraão, ao mencionar que o patriarca, a quem eles evocavam como pai, agia de forma muito diferente dos judeus. O patriarca esperava o dia do Senhor. Veja de novo o texto 55 ou 56. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. E aqui há
a algo bastante interessante, meus irmãos. Porque a ideia aqui é que Abraão ficou muito feliz, extremamente feliz com o dia do Senhor. Ele ficou alegre. O filho da promessa nasceu quando Abraão tinha 100 anos. Você sabe que Abraão foi chamado de Ur dos Caldeus com 75. 25 anos depois da promessa foi que nasceu o filho. Nesses 25 anos, Abraão por vezes confiou no seu Senhor, por vezes desconfiou, pecou, riu. Nós vimos o texto aqui. Deus está dizendo: daqui um ano eu virei e Sara vai ter um filho. Ele está com 99. Sara está com 89. Eles estão rindo. E Deus então vai dizer: coloque o nome do menino de Riso. Vocês estão rindo? Coloque o nome dele de Riso. Ele riu. É isso que significa Isaac. E todas as vezes que eu penso nisso, eu fico imaginando Abraão já tendo que chamar Isaac para dentro de casa e chamando: passa para dentro. Ele riu, lembrando da sua incredulidade, com o menino crescendo a cada dia. Mas o Deus glorioso transforma um riso de deboche em um riso de gratidão. Porque Abraão, diante do nascimento de Isaac, entendeu que ali em Isaac, Deus cumpriria a promessa de uma grande nação, de muitos filhos, mais do que as estrelas do céu. E ele confiou tanto nisso, que quando Isaac estava maior, Deus disse: ofereça em holocausto. Ele subiu o monte, amarrou seu filho, levantou o cutelo, e antes de baixar o cutelo, ouviu a voz do Senhor dizendo: não precisa, agora eu sei que você teme ao Senhor. E estava ali então um cordeiro para assumir o lugar de Isaac. O escritor de Hebreus diz a razão de Abraão não titubear. Abraão tinha tanta convicção de que em Isaac seria chamada a sua descendência, que ele cria que ele mataria Isaac e que Deus o traria de volta das cinzas. É assim que está lá no capítulo 11 de Hebreus. Pela fé, Abraão estava mesmo para matar o seu filho, porque ele entendia que Deus o traria das cinzas, de onde figuradamente o recobrou. É assim que o escritor de Hebreus ainda anuncia. Então, quando Jesus está dizendo: Abraão viu o meu dia e se alegrou, você tem todo esse pano de fundo para o judeu. O judeu sabe o que significa Isaac. O judeu sabe o quanto Abraão pecou. O judeu sabe o quanto Abraão creu. E aquele que estava diante dos judeus era aquele que não seria poupado, como foi poupado Isaac. Na cruz, Deus oferece o seu filho e vai até o fim. A cruz é o altar aonde o Pai perfeito sacrifica um filho perfeito, para que pecadores possam alcançar a redenção e vida eterna. É por isso que Jesus está dizendo: Abraão cria em mim. Abraão tinha em mim a sua esperança, bem diferente de vocês.
Então estes homens que estão dizendo, por acaso você é maior do que Abraão, ele está dizendo, pois Abraão esperava em mim. Pois Abraão viu o meu dia e se alegrou. E você, crente em Jesus Cristo, que está incluído no número dos filhos de Abraão, cujo número é maior do que o das estrelas do céu, filhos que são de toda tribo, língua, povo e nação, filhos que não são descendentes étnicos simplesmente, mas como vimos na semana passada, são todos aqueles que imitaram a fé de Abraão. Você pode também se alegrar e ter a sua esperança no Deus em quem Abraão esperava, Cristo Jesus, o seu Redentor. Os judeus, orgulhando-se da sua etnia, não imitaram a fé de Abraão, não tiveram em Jesus a mesma esperança que teve Abraão. Você tem, você pode ter. Por vezes, como Abraão, nos esquecemos, perdemos de vista as promessas, pecamos, mas a semelhança de Abraão, podemos nos arrepender, podemos recomeçar, podemos, diante do nosso Deus, nos alegrar, porque em Cristo Ele sempre perdoa os seus filhos que estão contritos. Meus irmãos, na fé judaico-cristã, a esperança nunca esteve em homens, mas no Senhor. Em todo o Antigo Testamento, os judeus esperavam no Senhor. Em todo o Novo Testamento, a igreja espera no Senhor. E este é o Messias prometido, o Redentor dos filhos de Deus. Ele é a esperança dos filhos de Deus. Então, se você tem a Cristo como Redentor, você nunca pode perder isso de vista. Você deve lutar contra a tentação de deixar de lado esta bendita verdade. E todas as vezes que você se esquecer desta verdade, você vai colocar a sua esperança em homens. Você vai confiar nas pessoas e vai se frustrar. E vai quebrar a cara. E vai ficar ansioso. E vai ficar amargurado. Porque esse é o final daqueles que esperam em homens. Na história você tem muitos exemplos assim. Israel, por exemplo, confiou em alianças com outras nações, mesmo Deus dizendo que era a esperança de Israel. José, quando estava na prisão, e ali ele pôde interpretar os sonhos do copeiro e do padeiro, colocou todas as suas esperanças no copeiro que estava sendo liberto. Não se esqueça de mim. E o texto é bem claro. E o copeiro se esqueceu de José. Quem nunca esqueceu dos seus servos é o Deus em quem a igreja deve esperar. Os homens, por melhores que sejam, por mais fiéis, eles podem nos decepcionar, mas quem espera no Senhor nunca estará frustrado. Uma das razões dos judeus rejeitarem a Cristo é porque eles esperavam um Messias político que levaria Israel novamente a uma posição de poder. E eles não estão vendo isso em Cristo. Ele não é um agitador político. Ele não é alguém que está lá confrontando o reinado do imperador. E parece que nós olhamos para isso, para a Escritura, e nos esquecemos, porque hoje, no Brasil, nós temos dois grupos de pessoas distintas. Nós temos outros tipos também, que não estão nesses dois grupos. Mas há dois grupos, particularmente, que são o seguinte: um grupo
totalmente sem esperança. O candidato dele perdeu. O outro grupo, apostando todas as suas fichas no seu candidato que ganhou. A idolatria nos dois lados. A tristeza, a frustração. Olhe para o Senhor. Coloque os seus olhos no Redentor. A sua esperança nunca esteve em homens. Nunca. E nós às vezes nos vemos reféns dos homens. É a pessoa que pode nos colocar numa posição melhor na empresa, é a pessoa que pode me dar uma chance de eu prosperar, é alguém. Nunca esteve em homens. A esperança está no Senhor, e fora de Cristo a esperança é vã, leva à decepção. Jesus é maior do que Abraão, porque é o Deus em quem Abraão esperava. E a última verdade, Jesus é maior do que Abraão porque ele é o próprio Deus. Veja, Jesus afirmou aqui que a esperança de Abraão estava em sua vinda, que pela fé Abraão viu e se alegrou. E os judeus mais uma vez vão mostrar que são incapazes de compreender as coisas espirituais. Veja o verso 57. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos, e viste Abraão? Agora, presta atenção no que estes homens estão fazendo. Para eles, a fala de Jesus não tem o menor cabimento, porque eles já tinham dito que Abraão tinha morrido. Olha, Abraão morreu, os profetas morreram. Que história é essa? Que você vai evitar a morte de alguém e vai evitar a morte eterna? Que papo é esse? Está lá, eles estão na sepultura. Abraão já havia morrido há mais de 2000 anos. Então, o raciocínio por trás do questionamento é o seguinte: você está dizendo que Abraão viu o seu dia, mas aí então eles invertem isso na frase, porque eles não perguntam: então Abraão te viu? Não, você não tem 50 anos e você viu Abraão? Abraão é mais importante que Cristo. Então é o seguinte: se Abraão viu o dia de Cristo, Cristo também viu a Abraão. Como é que isso pode ser possível? Você não tem nem 50 anos ainda. E eles estão ainda estendendo o número de anos. Jesus não tinha 40 anos ainda. Como pode ser? Isso não faz o menor sentido. Ainda que Jesus tivesse 50 anos, seria impossível ter visto Abraão. É o que eles estão dizendo. E então a resposta de Jesus mostra de uma vez por todas o quão maior do que Abraão ele era. Verso 58. Respondeu-lhe Jesus: em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus, de uma vez por todas, está demonstrando quem ele de fato é. E aqui então está bem clara a realidade das duas naturezas de Cristo, porque ainda que em sua natureza humana ele não tivesse ainda 40 anos, como Deus, ele existe desde sempre. Como Deus, ele é eterno. E é interessante, ele não diz: antes que Abraão existisse eu era. Eu sou. Eu sempre existi. Não houve um tempo em que não houvesse o Senhor Jesus Cristo, o Filho eterno de Deus, como nós confessamos, eternamente gerado do Pai. Eu sou maior do que Abraão, porque eu sou o próprio Deus. E a reação irada dos judeus,
mostra que eles entenderam o recado. Veja no verso 59, então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Por que estes homens pegam em pedras? Porque eles entenderam exatamente o que Jesus estava dizendo. Este homem está falando que é o próprio Deus, isso é blasfêmia. Blasfemos precisam ser mortos. Estes homens não querem nem esperar um processo legal, eles já pegam em pedras para matar ao Senhor Jesus ali mesmo. E então o texto vai dizer que Jesus, sabendo que ainda não é o seu tempo, se retira, ele se vai do templo, em que ele está aqui o tempo todo confrontando e ensinando estes homens. Jesus é maior do que Abraão, porque Jesus é o próprio Deus encarnado. Ele é o grande eu sou. E quem não aceita o fato de Jesus ser o próprio Deus, nunca se dobrará à sua majestade. Nunca. Os judeus o achavam um blasfemo. Muitos acham que ele era um idealista. Outros que ele, apesar da sua importância histórica, que não pode ser negada, era um homem diferente, diferenciado, mas um homem, morreu, passou. Este homem, o Deus homem, é aquele que sempre existiu. Como homem, teve um início histórico. Como Deus, existe desde todo sempre, e Ele pode conceder vida eterna, por ser o próprio Deus que se fez carne, a fim de cravar na cruz os pecados do povo. Um mero homem, um pecador, não poderia garantir vida eterna, pois ao morrer, estaria morrendo apenas por causa dos seus próprios pecados, pela culpa dos seus próprios pecados. Jesus nunca pecou, porque Ele é Deus, e Deus não pode ser tentado pelo mal. E mesmo sem nunca ter pecado, Ele foi punido em lugar do seu povo, da sua igreja. Ressuscitou, porque a morte não pode matar aquele que vive desde a eternidade. Ele vive. E é por isso que nós nos reunimos, para exaltar a sua majestade. Por mais que nós não o vejamos, exceto, como eu disse pela manhã, representados nos elementos, pão e vinho, nós podemos ter plena convicção de que Ele vive, e de que Ele reina, e de que Ele governa, e de que Ele é soberano, merecedor de toda a glória e louvor. Se você crê em Jesus Cristo, você crê naquele que ontem, hoje é o mesmo e o será para sempre, conforme o escritor aos Hebreus. Jesus, que na eternidade com o Pai e com o Espírito decretou todas as coisas, se fez carne na história, mas Ele tem um plano eterno para a sua igreja, para que a igreja viva cada um dos seus dias para a sua glória e louvor. Sendo assim, você pode confiar nesse Deus eterno que está conduzindo a sua vida. O plano do Senhor não é um plano pontual, não é um plano para as próximas semanas, não é um plano para os próximos anos. Às vezes você vê as pessoas, você ouve as pessoas dizendo isso, né? Você precisa planejar a sua vida. O que você quer ser daqui 5 anos? Onde você quer estar daqui 10 anos? O plano do Senhor é um plano eterno, e é nas mãos dEle que você está. Você precisa planejar o seu, mas você planeja confiado naquele que governa todas as coisas. A rocha em que você está sustentado é, portanto, uma rocha eterna,
Por isso, se você estiver nele, se você se mantiver nele, você nunca será abalado. Como eu disse no início, Jesus não é um homem qualquer. O seu Salvador, o seu Redentor, não pode ser comparado a nenhum outro homem. Os judeus o questionaram aqui, perguntando: por um acaso você é maior do que Abraão? E em suas palavras, na sua resposta, ele mostrou porque ele é maior do que Abraão. Ele é maior do que Abraão porque ele pode conceder vida eterna. E lá em Atos você lê: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ninguém é salvo em nome de Abraão. Paulo foi bem enfático quando confrontou o pecado dos coríntios, que começavam a olhar para os homens dizendo: olha, Paulo não morreu por ninguém, Apolo não morreu por ninguém, Pedro não morreu por ninguém. Pode parar com esse negócio. Nós adoramos aquele que se deu por nós. Nós louvamos e exaltamos aquele que concedeu vida eterna. Ele é maior do que Abraão porque ele era a esperança do próprio Abraão. E indubitavelmente, meus irmãos, Abraão é um nome importante na história, mas ele apontava para Cristo. E não só apontava, ele esperava em Cristo e foi salvo por aquele em quem ele esperava. Foi a justiça de Cristo que foi imputada a Abraão. Então não espere em nenhum outro, não confie em nenhum outro, não deposite as suas esperanças em nenhum outro nome. Jesus é a sua esperança. Ele é maior do que Abraão porque é o próprio Deus. E para que você fosse salvo, Deus se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória como do unigênito do Pai, como afirma João no início do Evangelho. Jesus, como Deus homem, viveu perfeitamente, cumprindo toda a lei, para na cruz redimir um povo para si mesmo. E somente sendo o próprio Deus, ele conseguiria fazer isso. Jesus é superior a Abraão, meus irmãos, e a todos os demais homens que existiram, que existem, que um dia virão à existência. Por isso, Jesus Cristo, o Deus encarnado, a quem você presta culto nessa noite, é o único digno de honra, glória e louvor. Como diz a Escritura, dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém.